Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Tudo legal? Tudo tranquilo? Espero que sim. Saudade de vocês. Nunca sinta vergonha de usar a mesma roupa, de não ter um grande celular ou ter um carro velho. Vergonha é fingir ser alguém que você não é. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje, a atividade industrial. Os smartphones que vocês usam, que a maioria de nós usamos, são exemplos de produtos industrializados bastante consumidos atualmente. Mas se você olhar à sua volta, vai identificar facilmente outros itens, sua cama, seu lençol de você dormir, seu livro didático, por exemplo. Todos eles resultam da transformação de matéria-prima em produtos industrializados. Porém, até esse processo se consolidar, a indústria passou por vários estágios de produção. Na imagem você pode perceber o quanto o smartphone se popularizou. A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra a partir do século XVIII, espalhou-se a princípio por outros países da Europa Ocidental e depois difundiu-se por países de outras regiões da Europa e de outros continentes, como Rússia, Japão, Estados Unidos e Canadá. A nova atividade, podemos dizer que transformou e agilizou o que antes era chamado de artesanato e manufatura, e pode ser definida como o processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados, por meio da utilização intensa de maquinário e da divisão do trabalho e da produção em larga escala. A nova indústria diferenciava-se do artesanato e da manufatura pelo intenso uso da máquina no processo de fabricação. Por isso, ficou conhecida como maquinofatura, que teve como berço a Inglaterra. Com a invenção da máquina a vapor em 1712, já em 1787 foi criado o primeiro tear movido a vapor, e a nova invenção, podemos dizer que contribuiu para o desenvolvimento da indústria têxtil, uma das atividades desse período. Esse período ficou conhecido como a primeira Revolução Industrial. A energia produzida pelo vapor criou condições para que a nova atividade se desenvolvesse e também contribuiu para a grande transformação nos meios de transporte, com o surgimento dos trens, dos navios a vapor, aumentando sua capacidade de carga e também de velocidade. A fonte de energia das máquinas a vapor era o carvão mineral, que passou a apresentar grande importância e, por isso, as primeiras indústrias em países como Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos foram instaladas nas proximidades das bacias carboníferas. Podemos dizer que a primeira Revolução Industrial foi apenas o início da atividade industrial. Com o passar do tempo, novas técnicas foram criadas, novas formas de produção surgiram e a economia mundial passou a girar em torno da indústria. Então, a partir da segunda metade do século XIX, por volta de 1860, a indústria passou por um processo de aprimoramento. Com as descobertas tecnológicas, surgiram novos setores industriais e novas fontes de geração de energia, que foi o petróleo e a eletricidade. A metalurgia, a siderurgia e a indústria de automóveis ganharam grande importância nesse período, que ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial. As principais novidades da Segunda Revolução Industrial foram a transformação do ferro em aço, a invenção do dínamo e do primeiro gerador elétrico, também do motor de combustão interna e do telefone, o famoso telefone inventado por Alexander Graham Bell. Bom, para cumprir satisfatoriamente o objetivo do capitalismo, isto é, gerar lucro, a indústria procurou aperfeiçoar as formas de trabalho e de produção.
o engenheiro norte-americano Frederick Taylor inovou com um método conhecido como Taylorismo, ou Organização Científica do Trabalho, utilizando pela primeira vez os conceitos de seleção e treinamento de empregados para obter deles a maior produtividade possível, isso nos primeiros anos do século XX. Segundo Taylor, o empregado deveria executar uma única tarefa e com o menor gasto de tempo e energia possível, seguindo o que havia sido determinado por seus superiores. Com isso, o trabalhador ficaria alienado do processo de produção como um todo, trabalharia mais e o lucro das empresas aumentaria. Na primeira década do século XX, Henry Ford, o magnata da indústria de automóveis nos Estados Unidos, aperfeiçoou as teorias de Taylor ao introduzir o método conhecido como Fordismo, caracterizado pela especialização do trabalhador, pela linha de produção e pela produção em série. Podemos dizer que o Fordismo aproveitou ao máximo a força de trabalho e só enfraqueceu no fim do século XX, com a introdução de novas tecnologias que permitiram a adoção de novos métodos de trabalho. A partir da segunda metade do século XX, o processo de informatização e de instalação de indústrias ligadas a esse setor se acelerou. Por isso, esse processo marcou o início da terceira revolução industrial. Nas últimas décadas do século XX, outras inovações tecnológicas transformaram profundamente a economia industrial. O uso do computador pessoal, a descoberta de fontes de energia alternativas, como a energia solar, eólica, biomassa, energia das marés, a mudança na organização do trabalho, o chamado pós-fordismo, e a crescente utilização da informática na produção industrial deram uma nova concepção ao termo indústria. As principais indústrias da segunda revolução industrial, que é a automobilística, a metalúrgica, a siderúrgica, ainda são muito importantes, sem dúvida, mas as atividades econômicas que mais crescem são aquelas ligadas às indústrias típicas da terceira revolução industrial: informática, telecomunicações, robótica, por exemplo, e ao setor de serviços relacionados a estas indústrias, as chamadas indústrias inteligentes. Na terceira revolução industrial surge também a chamada indústria da vida, responsável pelos grandes avanços da medicina e da agropecuária, a biotecnologia. Se, por um lado, a descoberta de novos remédios e as pesquisas biotecnológicas aumentam a oferta de alimentos, ajudando milhões de pessoas, por outro, essas novidades têm suscitado polêmicas e discussões sobre a ética de seus procedimentos. Entre esses assuntos polêmicos, em primeiro lugar, está a discussão sobre os efeitos que os alimentos transgênicos, aqueles modificados geneticamente, podem causar no ser humano. E, em segundo, a validação da clonagem, processo de multiplicação de células de um indivíduo que dá origem a outro indivíduo geneticamente igual. A maior descoberta da biotecnologia foi, sem dúvida, o mapeamento genético do ser humano, o genoma, de grande valia para a medicina ao tornar possível a identificação de genes responsáveis por determinadas doenças. Esse setor também tem ajudado muitos casais reconhecidamente estéreis a ter filhos. Então podemos dizer que na terceira revolução industrial, as empresas diversificaram sua forma de atuação para reduzir custos e aumentar o lucro. As fábricas globais e a terceirização são algumas dessas estratégias utilizadas. Além disso, as empresas passaram a adotar um novo método de trabalho. No século XXI, portanto, o Fordismo já está ultrapassado. A nova indústria precisa de um trabalhador criativo e que participe
de todo o processo de produção. E não há mais espaço para a rígida separação entre direção que pensa e o operário que executa. Atualmente, a linha de montagem é cada vez mais automatizada. As empresas utilizam mão de obra terceirizada, seja temporária ou autônoma. E para evitar o desperdício, os estoques de matéria-prima e de produtos acabados são calculados tendo em vista as solicitações do mercado. Cada vez mais aumenta a demanda pelo trabalhador qualificado e polivalente, que opera as máquinas e contribui para a melhoria da produção. Esse novo sistema, que surgiu na década de 1950 no Japão, é denominado Just-in-Time ou Toyotismo. Ok, galera, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando a vocês que as atividades domiciliares estão postadas lá no Google Sala de Aula. E os nossos encontros virtuais estão sendo feitos pelo Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do professor Roger no YouTube. Dá um like, comente, inscreva-se, clique no sininho de notificações para fortalecer o canal do professor Roger, que nessas aulas nós possamos aprender cada vez mais. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!